Olá, meus irmãos, bom dia. Meu nome é Tati, fiz o 11º Renascer com Maria e mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui para partilharmos o Evangelho de hoje, né? Que está em Lucas 12, do 8 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho de hoje, ele veio para mim como uma forma de fazer um exame de consciência. Porque nós sempre falamos, né, que nós devemos ser testemunhas de Jesus diariamente, em todo lugar que a gente passar. E hoje veio muito na minha cabeça de trocar por um verbo, renegar. Nós falamos testemunhar Jesus, né? Ser testemunhas de Jesus. E se nós colocarmos renegar Jesus, né? Isso faz com que a gente reflita, acredito eu e eu senti isso, que a gente reflita muito mais profundamente, né? Como é que a gente tem renegado Jesus? De que forma, né? Muitas vezes a gente pode até pensar que não, eu não faço isso, né? Mas comecei pensando e vi que no dia a dia existem várias formas de renegar Jesus, sim. E certamente nós que estamos na caminhada, nós não passamos ilesos disso, né? A nossa carne, muitas vezes, ela nos faz fazer, né, o que nós não queremos fazer, né? Ela faz com que a gente deixe o que tem que ser feito de lado e faça a vontade dela, né? Então isso realmente é renegar Jesus. E nós renegamos certamente Jesus nas pequenas coisas se nós não tomarmos cuidado, né? É na televisão com que assistimos, no nosso falar com o nosso irmão, no nosso comportamento com a nossa família que está dentro da nossa casa, e muitas vezes a gente não age corretamente, né? Ou trata com rispidez, ou alguém que precisa de ajuda você vê, mas você trata com indiferença. Eu digo nós, né? Nós tratamos com indiferença. A missa, muitas vezes, que nós deixamos de ir por motivos banais, né? Por coisa que nós deveríamos conciliar e é mais fácil deixar de ir à missa do que cumprir o nosso dever como cristão, né? E eu falo isso tudo que eu estou falando é um exame de consciência pessoal mesmo. Essa leitura me fez realmente repensar. Como eu falei, trocar esse verbo testemunhar Jesus por renegar Jesus, né? Então, hoje realmente é um convite para a gente pensar nessa questão. Eu convido você a fazer isso. Que nesses dias, né, de Santa Teresa de Jesus, que teve em sua vida pautada, né, nas coisas de Deus, mesmo com doença grave que a fez se afastar um tempo, né, do convento que ela estava, mas ela não fraquejou, né? Ela continuou, ela procurou outros meios, né? E eu acredito que há sempre uma segunda opção, né, para a gente fazer a vontade de Cristo, né? Mesmo que o mundo esteja te dando aquela opção para você que é a mais prazerosa, que é a mais que chama mais atenção naquele momento, porque a carne fala mais alto, né, muitas vezes, mas você
e eu temos sempre a segunda opção, assim como fez a Santa Teresa de Jesus, né? Que mesmo voltando para casa, saindo do convento, ela procurou ler livros, se inteirar muito mais das coisas de Deus, e por isso foi chamada e é chamada, né? Como doutora da igreja. Então, como ela, a gente tem sempre no nosso coração que só Deus basta no nosso dia a dia, e é Ele que nos mantém de pé. Então, que Nossa Senhora nos guie neste sábado, nessa semana que está por vir, e que Jesus seja sempre o centro da nossa atenção, e que Ele baixe na nossa vida. Amém.